Obrigado, pastor. Saúde à igreja, na paz do Senhor, amém? Amém. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu tenho falado isso para as igrejas brasileiras aqui, eu sinto mais em casa, nas igrejas brasileiras, né, do que realmente nas igrejas americanas. Eu acho que, por ser o fato que eu e minha esposa, nós fomos criados lá no Brasil, né? Nossas famílias chegaram lá em 62. Então, a minha esposa tinha uns 4 meses, eu tinha uns 2 anos, a gente se conheceu, né? Assim, entre aspas, porque não deu para lembrar. Eles foram para Juazeiro do Norte, nós fomos para Ipanguaçu, Rio Grande do Norte, e só nos conhecemos 20 anos depois, né? Ela não foi para a escola americana, eu fui, então, por alguma razão, Deus fez assim, né? E nos introduziu de novo, 20 anos depois, em Carolina do Norte, onde ela estava temporariamente, né? E eu fui visitar, talvez ir para a faculdade lá, mas conheci e fizemos planos de logo voltar para o Brasil, né? E nos casamos lá, Juazeiro do Norte, temos 2 filhas que nasceram lá. E, aliás, a nossa filha mais velha, que nasceu lá, ela agora é missionária na África. Então, parece que é algo na família mesmo, né? Amém? E a filha mais velha dela, a nossa neta de 10 anos, ela quer ser missionária na China. Então, vamos ver, né? Ore por eles, porque eles tiveram que fazer uma viagem para cá agora. Chegaram essa semana passada em Michigan, porque a filha mais velha, a Arwen, ela tem um tumor no ovário, né, nessa idade. Então, tem que ser operada e não teve como fazer lá, então eles fizeram viagem de volta. Então, estão aqui esperando que não seja maligno e que seja só por um mês e eles vão voltar. Então, ore por eles. O nome da nossa filha é Rebeca e essa é a Arwen. Mas eu não sei se nós temos aquele flash drive aqui, eu queria mostrar algumas das fotos, você pode colocar aí, sobre o nosso ministério passado e futuro aqui, naquele flash drive. Eu acho que nosso total de anos no Brasil é uns 25 anos, né? Então, bastante, entre indo e voltando. Vamos um pouquinho para trás para começar. Aí tá bom. Pois é, cidade de Juazeiro, onde a Elizabeth, minha esposa, foi criada e nós temos trabalhado. Vamos passar para o próximo. Pode passar. Aqui são umas fotos lá da cidade, agora de 300 mil habitantes. Pode passar. Muito do transporte é aquela moto, né? Eu já também andei só de moto lá por muito tempo, aquele 125, né? Você vê as ruas lá, né? As ruas por onde ando. E transporte, né, que nós usamos muito para chegar lá, de Fortaleza, né? Agora, é um lugar de contraste lá já, no Juazeiro, porque você vê, tem um shopping, tem uns prédios já modernos que estão se erguendo lá. Então, realmente, não era como quando né, a gente era menor. Aqui é onde a gente estará morando no início, na casa, aí no quintal, tem uns quartos lá atrás, casa da irmã da minha esposa, que ela é casada com um brasileiro, mora lá. E é conhecido lá pelo Padre Cícero. Infelizmente, o pessoal pensa muitas vezes que ele, de alguma maneira, faz parte da Trindade, parece, né? É muito idólatra o povo lá. Como você vê na próxima foto também, né? É um negócio lá de fazer ídolos. É muito triste. Agora, nós chegamos, como eu disse, nos anos 60, né? Aí uma congregação que o pai da Elizabeth fundou lá, e ela lá em frente, aquela loirinha. E você não sabia, mas eu já fui cangaceiro, né? Aí, Panguaçu, onde meus pais trabalharam. E as nossas filhas, né, passaram vários anos lá em Juazeiro do Norte, então você vê que a cidade era um pouco menor. E nós
fizemos um trabalho lá, fundando congregação, Igreja Água Viva, e nós tínhamos uma quadra. Muitas vezes fizemos o culto ar livre lá fora mesmo. E, trabalhando com as crianças, fazendo escola bíblica e tudo. A Rebeca, naquela idade também, quando já moça, ajudando. Reunião de senhoras. Você vê até um símbolo lá atrás, nós tivemos Ministério de Arte Marcial, outra coisa que eu uso para ganhar as almas e evangelizar. O transporte simples, como eu disse, né? Às vezes você vê 5 pessoas em cima de um desse. Como eu disse, o pessoal gosta de arte marcial. Eu tenho treinado por 40 e tantos anos nas artes marciais, sou não dano, faixa preta, então tenho usado isso muito para atrair jovens, crianças e tudo, fazer demonstrações ou dar aulas de graça, fazer esse ministério. Né? Fazendo visitas, fazendo os estudos numa escola americana de inglês. Demonstrações evangelísticas de arte marcial, né? Alguém disse, coloca no chão e disse, tem que aceitar Jesus. Mas, visitando outras academias e outras visitas aqui, né? Temos tido esse privilégio também de visitar o orfanato lá, ministrar para as crianças lá. Várias congregações que temos tido o privilégio de visitar. Esse pastor lá na frente, pastor Roberto, ele me achou no Facebook 31 anos depois que eu levei ele para Cristo. A gente era seminarista num seminário lá em Juazeiro e levei ele a Cristo com 11 anos de idade. Depois ele me acha, ele disse, tem 2 congregações aqui, vem nos visitar, Petrolina. Então fomos lá, Petrolina e Juazeiro da Bahia, preguei lá, foi uma grande bênção. Você nunca sabe onde vai sair essa semente que você semeia, né? Então, o pastor Roberto com alguns irmãos. Esse é outro grupo da antiga Água Viva, que agora eles têm suas próprias congregações, esses 2 em frente, Antônio e o sobrinho dele, o Silvanildo, já encarregado de suas próprias congregações. Outras visitas aqui, né? Ministrando a palavra também para os enfermos. Falar talvez depois mais sobre este homem, o Cícero. Esse é o pastor Fernandito, nós estaremos trabalhando junto com ele no Ministério Projeto Reviver do Cariri, que é para dependentes químicos. Então, é um ministério muito bom, muitas vezes mais que 60 homens naquele projeto precisando ser restaurados de drogas, né, das drogas, da bebida. Já tenho pregado lá várias vezes e sempre uma boa resposta. E essas vidas sendo restauradas, realmente, para a glória de Deus. Até usando música, toco um pouquinho. E, às vezes, usando o exercício das artes marciais para esses homens nas minhas visitas. Mas você vê o poder de Deus nas vidas deles, né? Querendo a oração, o toque de Deus, do Espírito Santo nas suas vidas. Amém. Então, você vê um pouquinho, pano de fundo, né? E nós estaremos, então, trabalhando com estes homens e as suas famílias, né? Então, ore por nós. Nós cremos que Deus vai suprir as necessidades financeiras. Estamos alegres com a parceria de vocês e agradecemos a Deus e estaremos orando que Deus abençoe ricamente a vocês. Amém. Então ore por nós. A data de partida vai ser dia 14 de março. Né? Então, estamos por aqui, por enquanto, mas nós temos viajado pelos últimos 2 anos no RV. Né? Então, nós vendemos agora porque não sabíamos se ia demorar a vender, então vendemos para poder ajudar, né? E tudo. E então, estamos orando para não ter que sempre estar alugando um carro para vir para as igrejas, né? Então, estamos orando se alguém tiver assim um carro extra que pode ajudar a gente com isso, que não está sendo usado ou alguma coisa, então fale conosco depois, mas
né? Nós estamos aqui ainda para esse tempo. Estamos indo lá para visitar a nossa neta nesse tempo, nossa família lá em Michigan, por causa da operação, e nós estamos indo lá por uma semana no final desse mês. Então, ore por esta viagem também. Amém. Então, se vocês querem ver mais coisas e querem seguir o nosso ministério, nós temos bastante presença aí no Facebook. Eu uso para isso e outras coisas mais para ministrar para as pessoas, mas temos uma página chamada Shepherd Warrior Ministries, né? Porque é a ideia de enfatizar que o homem, né, deve ser um pastor, homens e mulheres, mas pastor guerreiros, né? Shepherd Warrior Ministries, Ministério Pastor Guerreiro, né? E queremos ver isso. Muitos desses homens que saem daquele projeto, eles se tornam pastores e tudo, né? E obreiros. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias hoje de manhã para o livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. E vamos ficar de pé, fazer uma leitura aqui. Nós leremos os primeiros 14 versículos. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Vamos orar. Deus Pai, eu peço agora que abre os nossos corações, o nosso entendimento. Pai, que possamos ouvir aquilo que o Espírito está dizendo hoje de manhã. Que haja clareza de pensamento, que haja nenhum impedimento no nome de Jesus. E te louvamos, te adoramos, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, este texto fala da restauração da nação de Israel. Principalmente é sobre isto, né? E é um fato, é algo que não tem sido visto em nenhuma outra nação deste mundo, desde que começou a história. Uma nação que realmente foi disperso, foi derrotado, foi destruído, né? E espalhado, levado cativo. Mas Deus a restaurou. Depois de mais que 1.500, 700 anos
Isso não acontece, mas aconteceu, porque com Deus, como ouvimos, né? Não há nada impossível. E Deus fez isso para mostrar a sua glória, mas porque Ele é Deus de promessa. E Ele prometeu a Israel que Ele tinha um propósito para eles e que ia trazer também uma grande bênção para todos os povos através dele e que ia reinar lá de Jerusalém. Deus fez o impossível. E eu quero que vocês entendam, nesse texto nós vemos também, é claro, um quadro da ressurreição, né? Aquilo que é impossível, mas que Deus restaurará esse tabernáculo, né, que é temporário. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, tem um tabernáculo não feito com mãos, eterno nos céus, que nós esperamos para este tabernáculo. Então, é um quadro disso, é um quadro da salvação, pelo qual que vós que eram mortos nos vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida, é o que a Bíblia diz. É um quadro que apresenta, assim, a redenção, a salvação. Mas também nós vemos, neste texto, Deus me mostrou muito sobre restauração. Porque, é claro, quando muitas vezes nós vemos para Cristo, nós vimos assim, com bagagem, né? Com problemas. E nós que já temos muitos anos na vida cristã, muitas vezes acontecem coisas que nos abalam. Coisas que nos abalam. E nós nos achamos numa situação como Israel, que quando eles dizem assim, pereceu-se a nossa esperança. Achamos algo difícil mais. Está quebrado, foi-se embora. Não tem como trazer de volta. Foi um relacionamento, foi um casamento, foi a alegria, foi a saúde, foi a vida financeira. E a gente se acha nessa situação como Israel, pensando, bem, já se foi a esperança. Os ossos, é só ossos nesse vale. E existe até esse tipo de atitude que, às vezes, a gente aceita essa derrota, aceita como é o que é, como eu já tenho ouvido muito em inglês, it is what it is. É o que é assim mesmo. Não precisa ser. Pois Deus é o Deus de impossível. E hoje eu quero falar deste texto, o que ele me mostrou sobre esse processo. Às vezes ele faz uma restauração que começa assim e vai acontecendo. Às vezes parece mais imediato. Mas Deus é o Deus do impossível. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Ele lhe carregará a um lugar de visão. Para andar em derredor do seu vale de ossos. Você vai ter que encarar a sua situação de desespero ou que não tem esperança fora de Deus. Pois Ele levou o profeta assim para olhar e realmente encarar. Olha, ossos sequíssimos. Ele diz, filho do homem, você acha que podem viver? Bem, Senhor, tu sabes. A verdade é isso. Ele não sabia, mas ele conhecia que Deus, o Deus que sabia. E Deus, às vezes, tem nos trazer para esse ponto, para fazer uma viravolta na nossa vida, para poder saber que há esperança, para primeiro ver que sem Deus, não tem jeito. Temos que encarar a nossa situação. Ele nos levará a este vale, para podermos virar a Ele. E em seguida, Ele enviará a sua palavra. E Ele diz aqui, Ele diz, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ouvi a palavra do Senhor. Em segundo lugar, Ele quer que você ouça o que Deus diz sobre sua circunstância. Pois sabemos o que o inimigo diz. Sabemos que muitas vezes o que o mundo diz, não tem mais jeito. Mas queremos saber o que Deus diz na sua palavra. O que Ele diz pelo seu Espírito Santo.
Pois Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus, Jeová Rafa, o Deus que restaura, que sara. E Ele dará essa esperança quando Ele fala, aquele sopro da vida, para você começar a ter esperança. Ele diz, escuta o que eu estou dizendo, é o que Deus diz. Ouça a palavra de Deus. Então, Ele trará de volta o que é preciso ser reunido à sua vida. O que é preciso ser consertado na sua vida. Ele começará a reunir as coisas, fazer as conexões. Veja aqui no versículo 7. Profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Eu imagino um vale cheio de ossos, agora começa a se mexer. E osso se junta a osso e é um ruído. É um barulho enorme, porque se torna um exército. É muitos ossos. Então, esse estrondo, este barulho, Deus me falou, pelo seu Espírito, uma coisa que acontece quando Deus começa a mexer na vida para trazer restauração, às vezes, é que não é sempre confortável. Às vezes há um pouquinho de barulho, porque Deus tem que mexer, e às vezes o fundamento não está certo. Tem coisa fora de ordem. Esse osso está aqui, quando precisa, está aqui. E você sabe, quando deslocam alguma coisa, tem que colocar em lugar, dói. E às vezes Deus tem que nos, não só trazer a esse ponto de ver a necessidade, mas Ele vai mexer com o conforto, com aquela situação que você sabe, não é assim mesmo. Não. Vai começar a fazer as conexões e colocar em lugar aquilo que está fora de lugar. E então, pode se tornar a coisa um pouquinho desconfortável antes de ser colocada em ordem. É Deus mexendo. Se você está crendo nele, você está seguindo, está ouvindo a palavra de Deus, não perca a fé, porque a coisa se torna um pouquinho mais difícil primeiro. Há um ruído, há um barulho, porque Deus está mexendo. E Ele, então, acrescentará de volta aquilo que é necessário. Diz, eis que vieram névoas sobre eles, cresceu-se a carne, estendeu-se pele sobre eles por cima. Deus sabe o que lhe falta. As coisas que ainda precisa na sua vida, que está fora de ordem, naquilo que precisa ser restaurado, naquilo que precisa ser fortalecido, Ele sabe. E Ele acrescentará aquilo que vai proteger os músculos, o que vai proteger os ossos, os tendões, a pele. Ele vai colocar de volta aquilo na sua vida que parece que não tem. Ele vai fazer aquele milagre de restauração. Ele sabe o que lhe falta. E Ele fortalecerá, então, o que precisa ser fortalecido. Versículo 10, ele diz, profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Não só um esqueleto, não só uma pessoa, a nação toda. Um exército. E o que nós podemos entender disso? Fortaleceu mesmo. Deus não quer que você seja um soldado solitário. Ele te pôs no exército. Ele te colocou na família de Deus. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, você, então, faz parte da família de Deus. E juntos, você tem força, tem poder. E é por isso, como nós ouvimos, olha, em Hebreus 10, 25, diz, não vos estou deixando de congregar, como é o costume de alguns. A verdade é que Deus nos colocou para servirmos uns aos outros.
aceitamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, exortando uns aos outros. Como podemos fazer todos esses uns aos outros se não estamos uns com os outros? Amém? Então, a verdade é, Ele nos vê e Ele vai restaurar vidas, como? Nos colocando no exército. Nós não somos apenas um hospital, nós somos um exército. Quando Jesus, né, quando diz que os portões do inferno não prevalecerão contra, né, o evangelho de Jesus Cristo, contra a igreja. Quem já viu alguém pegar um portão como uma arma? Não, portão é para se defender. Então, nós somos um exército para arrombar esses portões, para resgatar as almas, para ver os presos libertos. E a verdade, então, parte dessa restauração da vida, do gozo, da liberdade em Jesus Cristo, do poder na sua vida, e pode ser até a cura, essas coisas, mas Deus tem um plano, e você está junto do seu exército. E no próximo lugar nós vemos, Ele trará liberdade. Ele diz em versículos 12 a 14, vou ler esses mais uma vez, diz, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Vamos, só esses dois. Olha, nota que ele fala sobre ele saindo da sepultura. Ele estava falando sobre, para eles, era estando mortos, sem esperança. Por quê? Porque estavam cativos. Porque estavam no cativeiro, na Babilônia, na Pérsia. E Deus diz, eu tenho liberdade para vocês. Eu darei liberdade. Eu vou trazer vocês desses túmulos, desses sepulcros. Eu vou libertar vocês. E Deus quer libertar você da servidão e do cativeiro do pecado. A verdade é, em posição você já foi liberto. Se você está em Jesus Cristo, você foi liberto. Mas na prática, isso, a santificação, isso vem dia a dia. E tem crente em Jesus Cristo que anda derrotado, anda amarrado. Lá no livro de Provérbios fala sobre as cordas da iniquidade. E se você cede lugar ao inimigo, como Paulo diz, não deis lugar ao diabo. O que é essa palavra lugar? No grego tem essa ideia de um lugar de habitação. Você pode ceder lugar na sua vida através do pecado, um pecado não confessado, um pecado, aquele, a gente diz em inglês, pet sin, aquele pecadinho que você acha que não tem nada errado, mas você continua nisso. E se torna até um vício. Muitos, olha, o pessoal fala sobre vícios. Puxa, não é só bebida, não é só drogas. A pornografia, outras coisas que a gente se coloca, de certa maneira, como ídolos nas nossas vidas. A ira descontrolada. Coisas que dá lugar ao diabo. E Deus diz, olha, eu quero te libertar. O medo, o temor, preocupações. Ele diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. O oposto disso é o pecado. Deus nos chama para a liberdade. Jesus diz, eu vim para que tendes vida e que tendes vida em abundância. E às vezes nós não experimentamos essa abundância porque nós não estamos andando na verdade. Estamos escutando mentira do diabo. Temos dado lugar na nossa vida para o diabo, para os seus demônios. E Deus diz, olha, você quer ser restaurado? Então, eu tenho esse processo para você, mas o processo é você se submeter a mim.
É você crer em mim, você saber que eu sou Deus e que eu posso te libertar. Pois ele deixará vocês saber que ele o fez, como ele diz em versículo 3, ele diz, sabereis que eu sou o Senhor quando eu abri a vossa sepultura. E diz de novo em 14, versículo 14, porém, vós o meu espírito, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Foi eu que fiz. E a gente tem que saber que é Deus que faz. E nós não podemos, mas Ele pode. Mas Ele trará a liberdade. Eu quero falar sobre, eu falei que eu ia só contar rapidamente a história daquele homem enfermo lá. O Cícero e a sua esposa, aqueles dois slides, a Dalva, era um caso, a Dalva era ela se converteu primeiro, nosso ministério lá. E o marido dela, o Cícero, não queria nada a ver com os crentes. Naquela região, naquela vizinhança, parece que quando chegamos lá, até o padre disse, não vai para lá não, os crentes, os bodes, tal, né? Mas ele não queria crente lá por perto da casa dele, mas ele era um bêbado. Ele só vivia bebendo, só tinha uns 34 anos, e tinha 4 filhinhos, casinha do tamanho nem desse palco aqui, caído. E eles arrastavam ele lá da rua, caído no beco, coisa assim. E o pessoal dizendo para Dalva, olha, prepare-se, você já vai ser viúva. Porque ele estava mal mesmo. Era muita opressão na vida dele. E na família dele, que nós ficamos sabendo ainda mais depois, ministrando para outros parentes. Mas ela se converteu. Fizemos um culto quando ele não estava em casa, na casinha deles, lá de fora e tudo. Ela nos convidou, ela se converteu. E a gente falou para ela, olha, Deus é o Deus do impossível. Não se desespere. Ore pelo seu marido. Quando ele está deitado na sua rede, lá, coloque suas mãos sobre ele. Ore por ele. Quando ele está desmaiado lá, com a cachaça, a pinga, ore por ele. E foi o que ela fez. E eu não falei que, às vezes, começa a sacudir as coisas, fica um pouquinho pior. Desconfortável. 3 dias e noites, só bebendo, lá, deitado na rede, desmaiando. A gente diz assim, continua orando. Terceira noite, meio da noite, ele acordou, olhou, ela estava ao lado dele. Ele disse, Dalva, eu vou parar de beber, Deus vai me ajudar, você fica comigo? Ela disse, eu fico. Dia seguinte, ele chamou pela gente, que antes não queria saber. Chamou pela gente. Fomos lá, chegamos naquela salinha, pequena assim, um colchonete pequeno. Nós chegamos aí, ele indicou para sentar, ele estava cambaleando de um lado para outro, em frente de uns ídolos do lar, que tem muito, toda casa católica lá. Padre Cícero, Maria, Jesus, uns ídolos lá, de um lado para o outro. Sentamos aí, eu e Elizabeth, ele disse, pastor, você está ouvindo o que eles estão dizendo para mim? O Espírito de Deus veio sobre mim, eu me levantei, apontei em direção a esses ídolos. Eu disse, eu te calo no nome de Jesus, seus deuses falsos, vocês não podem falar com este homem. Vai embora no nome de Jesus, sai no nome de Jesus, vai onde Jesus te manda. Seja calado agora, no nome de Jesus. Ele ficou assim, meio assustado, foi e sentou. Soube depois que, na hora que eu disse isso, porque ele tinha sido muito atormentado, porque tinha muito espiritismo na família dele, essas coisas e tudo. Ele viu, naquele estado, que ele viu um rosto sair por detrás do ídolo em minha direção e fazer aquele... aí sumir. Aí Deus mostrou isso para ele, ele soube que eu estava dizendo a verdade.
Ministrei a palavra para ele, orei, ele renunciou tudo que ele tinha dado para o inimigo, se arrependeu, orou, confessou Jesus como Senhor, Salvador. Falei para ele, agora você é o pastor desse lar, você é a proteção, você tem que orar pela sua família. Você tem que ser aquele... E ele mudou por completo. Eu não sabia se estava entendendo tudo, porque ele estava meio fraco, né? E tudo, tantos anos de bebê, 12 anos. Deus restaurou a saúde dele. Logo começou a trabalhar de novo, criou os filhos dele, já bem casado, os dois deles, um fez faculdade e tudo, carro e tudo. Deus restaurou a vida dele. E logo no início ele mandou esses ídolos, vai, queima. Aí o pessoal dizendo, vai cair sua casa. Não, Deus honrou a ele. O pessoal deu o apelido dele, o ressuscitado. Perguntaram, o que foi? Como aconteceu isso? Disse, só Deus. E às vezes ele lá no quintal orando pela vizinhança, orando pela sua família. E eu nem indiquei como fazer, eu só disse, você tem que orar pela sua família. Eu pedi que Deus, né, mandasse o seu espírito, enchesse, batizasse com o espírito, mas não falei nada sobre línguas. Eu sei que eu sou batista, pano de fundo, mas eu também creio em línguas. Mas eu sei que tudo tem, né? Eu creio no poder do Espírito Santo. E veja bem, mas eu não falei sobre isso. Mas a Dalva disse, pastor, às vezes ele passa hora lá no quintal orando, e às vezes eu não entendo nada do que ele está dizendo. Eu perguntei a ele, o que é que você está dizendo? Ele disse, eu não sei, mas Deus sabe. Olha, gente, Deus é Deus, né? Mas tudo isso para dizer, olha, Deus tudo pode. E Ele quer tirar o seu povo do cativeiro. Às vezes é pelo pecado nosso, às vezes é pelo pecado dos nossos pais, existe isso, coisa que a gente aceita uma mentira por causa de um trauma na vida, alguma coisa que acontece, mas a gente vive com algum problema de depressão, ansiedade, terrores à noite, que são opressões do inimigo. E Deus diz, eu vou lhe dar liberdade. É interessante que lá no livro de João, capítulo 10, quando ele fala, capítulo 6, quando ele fala, ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Mas esquecemos que antes de dizer isso, ele diz, se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos permanecer na sua palavra, porque a palavra, como é que você se defende com mentira? Com a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, disse Jesus. Ela é a sua arma. Você tem que permanecer nela e conhecer e dizer que nem Jesus, olha, está escrito. Você se defende com aquela arma, aquela espada do Espírito. Pois a palavra é viva e eficaz e mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E finalmente, sabe que é um ponto muito importante aqui. Deus me mostrou isso. Ele usará você a declarar essa liberdade, a declarar essa restauração pela sua palavra. Quando Deus usa repetição na sua palavra, então é importante. 3 vezes ele diz, profetiza. Profetiza, filho do homem, profetiza. Declare a palavra de Deus, porque profetizar é isso. É declarar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem mostrado, que mostra. E cada vez diz, profetizei como Deus me ordenara. Ele obedeceu. Você quer ter restauração e ver a presença de Deus na sua vida e ver o milagre de Deus na sua vida, ver aquele gozo voltar, aquela paz. Ande e fale a palavra de Deus.
profetiza sobre estes ossos, ele diz, profetiza ao fôlego da vida, ó Espírito. Nota duas coisas aí que Deus me mostrou. Aos ossos. Profetiza, declare sobre a situação física, a coisa material, sobre essa situação, circunstância. E declare ao mundo espiritual, ao Espírito, ao fôlego da vida. Quando ele profetizou sobre os ossos, aquilo que era visível e aquilo que era invisível. O fôlego da vida, o Espírito, para trazer vida para Israel, é a mesma coisa. Nós, quando profetizamos, estamos falando sobre oração de intercessão. Aquilo que você fica de pé diante de Deus e diante do mundo espiritual, diz assim, diz o Senhor Deus. Deus ama quando você usa a palavra dEle. Pois a palavra dEle não pode mentir. E estamos falando a verdade, então você fala a verdade sobre a circunstância. O inimigo diz, não há esperança, e você diz, meu Deus é todo-poderoso, El Shaddai. Nada é impossível para Deus. E você cita aqueles fatos dos versículos da Bíblia, você cita o versículo, você declare sobre a sua situação. Deus, olha, tenho tido este problema na minha vida, mas o Senhor é maior. Eu tenho tido, vamos dizer que eu tinha os terrores da noite, mas Deus está comigo e eu posso repreender no nome de Jesus. Eu tenho contado essa história antes, olha, porque aquela mesma família, outros parentes tendo terrores à noite, eu disse, olha, eles se converteram, eu disse, olha, você repreende no nome de Jesus, pois maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E repreenderam e foi-se embora. E eu quero dizer a verdade, você não precisa ser pregador, não precisa ser missionário, um evangelista formado, seminarista, nem nada para usar o poder do nome de Jesus. Você apenas tem que conhecer este Jesus. Você nem precisa ser adulto. Nossa filha de 6 anos, a do meio, a Cíntia, ela tinha 6 anos na época que a gente estava ministrando lá, e ela começou a ter uns pesadelos, uns terrores à noite, e corria para a cama com a gente. A gente, tá bom, vamos orar. Aí falamos para ela, porque ela já tinha feito profissão de fé. As nossas filhas todas fizeram profissão bastante cedo, entendendo e tudo, e ela já tinha até se batizado com a gente. Então, a gente falou sobre a autoridade e identidade dela em Jesus Cristo. Falamos um pouquinho, pensando, 6 anos, mas vamos falar sempre. Aí passou outra noite, de manhã você teve pesadelo ontem à noite? Sim, mas não veio para a cama, não chamou a mamãe e papai? Eu repreendi no nome de Jesus, ele se foi. Glória a Deus. Da boca dos nenéns, né? Outra vez, filha de 10, ela tinha na época 10 anos, eu acho, uns 9, 10 anos. E a amiguinha dela de 12 anos foi endemoniada. No meio, depois de um culto, mexendo, rangendo os dentes, querendo morder as pessoas, e a gente segurando ela, nós com outro, porque eram 2 pessoas. E outro segurando, e ela, assim, na direção da nossa filha, ela disse, sai da minha amiga em nome de Jesus. Pá! Caiu. Saiu. Deus está em cada um que conhece a Ele. Seu Espírito Santo... não tem maior. O inimigo não pode contra o nome de Jesus. E ele quer usar você a declarar esta liberdade, esta restauração. Lute contra as mentiras que Satanás tem semeado, desânimo, desespero, depressão, aquilo que rouba a esperança e, portanto, o gozo. Pois o gozo do Senhor, a alegria do Senhor, a vossa força é. O inimigo está atrás disso. E é por isso que diz, lá em Romanos 15, dá aquela dica, diz, versículo 3, eu acho, diz, o Deus de toda a esperança vos encha de gozo e paz no vosso crer. Gozo e paz.
Se está faltando gozo e paz na sua vida, começa a crer naquilo que Deus diz. Ele te carregou, talvez, já para esse lugar de visão. Você diz, é assim mesmo, não tem mais esperança na minha vida para felicidade, para isso, para aquilo. Mas você, então, ouça o que Deus, porque Ele está hoje mandando a sua palavra e dizendo, ouvi a palavra do Senhor. Que eu posso trazer aquilo que está faltando para a sua vida. Eu posso restaurar as forças. Eu quero que você esteja dentro desse exército, apoiando uns aos outros. Eu quero que você saiba que eu vou fazer isso. Mas eu quero que você declare. Eu quero que você obedece. E anda nessa verdade. Amém, irmãos? Amém. Pastor,